A comunicação entre família e escola é vital para a educação em qualquer circunstância, mas tornou-se primordial em tempos de pandemia, quando a inovação se tornou muito necessária. O ensino não se restringe apenas ao ambiente escolar. Todos os ambientes em que as relações humanas acontecem são, por definição, também ambientes em que o aprendizado se dá. No entanto, a educação formal, esta sim a cargo das instituições de ensino, encontra sua completa realização quando família e escola caminham juntas. Para debatermos um pouco mais sobre este assunto, ouviremos a palestra de encerramento da 7ª Revisão Sul, Inovação e as Novas Gerações, o papel das famílias e da escola, proferida pela nossa convidada Fernanda Furia. Para mediar esse trabalho, convidamos a senhora Terezinha Boom Bezen, associada da EPP seccional da Grande Florianópolis. Lembrando que os participantes poderão interagir com a palestrante enviando perguntas e comentários no chat. Sejam bem-vindas, Terezinha e Fernanda. Olá, boa tarde, Fernanda, boa tarde aos queridos associados da Escola de Paz que nos acompanham pelo YouTube. Que bom a gente ver tanto trabalho bonito de outras organizações também, né? Temos tantas coisas para aprender. Também quero dar boas-vindas aos nossos convidados, a quem estendemos esse convite para estar aqui conosco, e aqueles que nos vão assistir em gravação também. Assim como na vida, um dia estamos no palco, outro dia nos bastidores. Eu estava nos bastidores até agora e, nesse momento, tenho o prazer de dividir esse palco com a Fernanda Furia, uma pessoa que entendemos que pode iluminar um pouquinho os caminhos da Escola de Paz com seu conhecimento e experiência. Fernanda, deixo com você agora esse público aqui da Escola de Paz que está ávido para te ouvir. Uma boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite, né, que veio pelo Zé Alberto, por você, Terezinha, para estar aqui. E espero contribuir, né, junto com as outras pessoas que passaram aí por ontem e hoje, pelo evento, né, para a gente refletir sobre tantas questões, né, polêmicas, tanta coisa nova que tem surgido por aí. E, bom, vou começar me apresentando um pouquinho, né? Eu sou a Fernanda Furia, mas pode falar Fúria também, né? Eu vi o pessoal no intervalo, engraçado, né? E Fúria é italiano e significa fúria mesmo. Quando eu preciso, eu ativo esse lado, né? Mas normalmente até que eu sou bem tranquila. Então, gente, eu sou paulistana, apesar do sotaque carioca. Eu nasci em São Paulo, capital, ali na Vila Mariana. Fui pequena para o Rio. Então, minha formação, né, infância, adolescência aconteceu no Rio de Janeiro, só que eu sempre ia para São Paulo, então minhas memórias de infância com os meus primos e com meus avós, né, foram lá. E ao longo dessa minha jornada no Rio, eu resolvi fazer psicologia, né, me formei em 95 na PUC do Rio, e desde a faculdade eu já fui me interessando pela infância muito em função de entender as raízes, né, dos problemas, do desenvolvimento do ser humano, né, como é que um adulto chegava a ser daquele jeito, o que acontecia lá atrás que contribuía para isso. E aí fui indo para a área clínica, né, atendendo consultório, atender instituições. E depois da faculdade eu engrenei, né, algumas especializações, fui entender melhor como é que é esse cenário de terapia clínica, né, com criança, adolescente, em hospital. Também tive uma passagem por violência doméstica, atendi num centro dentro da UFRJ casos de violência doméstica, inclusive agressores, e isso foi me aproximando do lado cruel também, né, do ser humano, da vida, foi muito rico. Quis ampliar mais o meu conhecimento, foi quando eu fui para a Inglaterra fazer meu mestrado lá, numa instituição chamada Centro Ana Freud, em parceria com a University College, que é uma referência assim, no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu esse centro para atender crianças órfãs, né, de guerra. Enfim, foi muito interessante a experiência. E aí eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo em 2003 e continuei meu trabalho na área clínica. E aí começa a parte mais interessante para a gente, porque tem a ver com inovação, com o que a gente vai falar aqui,
é que eu fui ficando muito incomodada de ficar só no consultório, eu já começava a ler coisas ligadas à tecnologia, e estava sentindo que ia vir uma onda aí de novas tecnologias, né, que iriam impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Mas naquela época a área clínica ainda estava muito fechada para esse tipo de reflexão, muito resistente. E aí eu passei por questões também pessoais, de mortes familiares importantes, assim, que também me desafiaram. E eu resolvi, em 2011, meu filhinho tinha 6 meses de idade na época, eu resolvi parar de atender no consultório, foi uma decisão bem difícil, mas que era importante, né? Eu queria usar todo o meu conhecimento da psicologia, da área clínica, em outros contextos. E aí, para resumir, eu fui procurar uns cursos na área, na SPM, em São Paulo, cursos diferentes, e eu vi uma foto de uns adultos brincando de Lego. E isso me chamou muita atenção, porque já na faculdade, no meu TCC, eu escrevi sobre a importância do brincar na infância e o impacto disso na vida adulta, como é que seria o brincar na vida adulta. E aí eu resolvi fazer esse curso, que era um curso de Design Thinking e Inovação, que hoje já é um assunto já bastante falado nas empresas, né? Uma abordagem para facilitar criatividade, inovação e criação de produtos, mas naquela época ainda se falava pouco. E foi a porta de entrada no mundo da inovação. Eu comecei a fazer vários cursos curtos, né? De gestão da inovação, antropologia e inovação, e nessa jornada algumas pessoas vieram me falar: poxa, Fernanda, por que você não escreve um blog sobre o que você fala, né? Você faz umas conexões tão diferentes entre psicologia e inovação. E aí, para resumir, eu criei um blog chamado Playground da Inovação, que traz informação e conhecimento sobre as novas gerações, sobre inovações em educação, sobre tecnologia e sociedade, sobre novos espaços de aprendizagem. E aí eu fui sendo chamada para fazer alguns trabalhos, para dar palestra, para ajudar a startup na área de inovação e educação, ajudar empresas a entender melhor as novas gerações. E aí virou uma consultoria, então hoje eu trabalho em 2 frentes, né? A área de tecnologias e novas gerações, e a área de psicologia da inovação, que é bem recente, que ajuda equipes e pessoas a inovarem de um jeito mais saudável, a entender as resistências para inovar, as influências da família, enfim, é uma área bem interessante. Então, foi por isso, eu acho, né, que vocês me convidaram para estar aqui, né, para falar um pouquinho do que é isso, né, de inovação, por que isso é importante para as novas gerações, qual o papel da família, o papel das escolas, né, que é um desafio enorme, né? Então, quero até começar compartilhando aqui a minha tela. Eu estou falando, tá, Terezinha? Qualquer coisa, se você Isso, eu quiser. deixei que você se apresentasse, Fernanda, porque eu gosto muito essa tua trajetória, essa tua linha do tempo que tu traças quando tu te apresentas. Isso aí é muito legal a gente saber de onde vem. Você está aqui porque passou por tais e tais etapas, né? Então, eu acho que pode seguir. é importante para a gente entender também que assim, eu venho também de uma formação bastante tradicional, né? Então, como foi também para mim fazer essa virada para ir para contextos novos, né? Que eu acho que é o que a gente está sendo chamado, né, no mundo de hoje, né? Para inovar, para transformar, para fazer diferente, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com umas imagens para a gente começar a nossa reflexão. Eu gostaria que vocês, né, parassem um pouquinho para olhar, né, essas imagens aqui da mãozinha do recém-nascido, né, das crianças com o ursinho, com o cobertor, da imagem também do Linus, né, que é um personagem do Charlie Brown, que estava sempre lá com o paninho dele. Né, o que isso evoca na gente? Né, que tipo de sensação, de sentimento? E para muita gente é essa sensação de segurança, né, de apoio, de aconchego, né, que delícia, né, ter uma mão amiga, né, ter um objeto quentinho, molinho, gostosinho, né, para a gente ficar. E essa reflexão é importante porque o que ela traz para a gente, né? Essa noção que o Winnicott, que é um pediatra inglês genial, assim, trouxe para a gente, né? Ele conseguiu descrever esse fenômeno que é o uso de um objeto, né, na infância, né, na primeiríssima infância, que traz um aconchego para a gente. Né? Então, é um fenômeno universal, saudável da infância, e que tem a ver com o nosso sistema de apoio emocional.
Então, é uma experiência muito sensorial, do cheiro, né? Acho que todo mundo já passou por isso, já acompanhou uma criança que tinha lá o paninho, não queria lavar, e aquilo ali, né, virava, né, um evento, ou ia para a escola e tinha que, né, levar isso, aí às vezes não podia ficar na escola com isso. Por que que é tão importante esse objeto para uma criança, né? Porque ele ajuda nessa transição da dependência absoluta que uma criança pequena tem de um adulto para a independência, né? É um caminho, desde que a gente nasce, né, para a gente se tornar independente e autônomo. E esse objeto, ele traz essa sensação de segurança, de que tudo vai ficar bem, né? Uma sensação de previsibilidade, de estabilidade. Aquele objeto está sempre daquele jeitinho. Então, para lavar é um problema, porque perde o cheiro, né, temporariamente. É, então, essa questão do apego que a gente tem a um objeto desse é muito interessante, porque eu acho que dá para a gente fazer uma ligação também com que seriam quais objetos tradicionais a gente teria na vida adulta, né? E a gente pode pensar até em termos de tecnologia, é o celular que me dá uma certa tranquilidade quando eu estou longe do meu filho, do meu marido, né? Eu sei que se alguém precisar me ligar, né, meus pais, eu vou ter, né, eles vão conseguir falar comigo. A gente pode pensar também em certos objetos, né? E a gente pode pensar também em ideias, né? O quanto que certas ideias e crenças e hábitos também se tornam um objeto de segurança para a gente, né? Ainda mais em momentos de muita transição, de muitos desafios, de muita mudança, né? Então, eu acho que pensar no apego a ideias e a objetos que trazem conforto para a gente, de certa forma, tem uma ligação também com a tradição, né? E então, eu queria trazer para a nossa roda aqui o que é a tradição, né? Para que serve isso, né? E a tradição são crenças, hábitos, né, valores, ideias que são passados para a gente ao longo do tempo, né? Hábitos, rituais, comportamentos, né? E elas são super importantes, né? A tradição ela tem uma função na sociedade de estruturar, de dar uma fundação, né? De organizar, porque a gente vive em sociedade, né? Então são hábitos comuns que, de certa forma, a gente conhece e vai saber navegar ali, porque está todo mundo ciente daquilo ali, né? E isso traz um senso de pertencimento também, que é uma necessidade humana básica, pertencer a um grupo, pertencer a uma determinada cultura. Tanto é que pessoas que vão morar fora, muitas vezes se sentem mesmo sem país, né? Assim, meio sem base, porque mudaram muito os códigos. Eu não sei interpretar se aquelas pessoas que estão ali falando daquele jeito é uma coisa séria, é brincadeira, não é? Então, desestrutura, né? Então, essa questão da tradição, ela traz o que é familiar, o que é conhecido para a gente, né? E isso tem uma força muito grande. E que a gente precisa pensar, né? Qual é o papel da tradição nesse momento em que tudo pede para a gente inovar e pede para a gente mudar? O que a gente pode manter de tradição que nos serve ainda, né? Que ainda traz para a gente uma organização, uma fundação, e o que não serve mais? O que a gente precisa abrir mão para poder liberar e criar novos caminhos para a inovação, para coisas que vão ser mais importantes para a gente nesse momento, né? Então, a questão da inovação ela vem para chacoalhar a gente, né? E aí eu acho que é importante fazer uma separação, assim, uma pequena diferenciação entre inovação e criatividade, que são áreas muito próximas, são termos que muitas vezes são usados sem diferenciação, mas que eu acho que é importante a gente esclarecer rapidamente, né? Porque a criatividade ela tem muito a ver com essa geração de ideias que é mais no campo individual, né? Um desejo da pessoa de criar algo, de fazer um trabalho manual, de inventar alguma coisa, e tem esse caráter mais da pessoa, né? A inovação é um passo a mais, assim, são essas ideias novas e originais, mas que são aplicadas, né, na sociedade de forma coletiva e que são úteis. Então, é diferente, né? Para você inovar, isso exige habilidades mais ainda avançadas do que simplesmente ter a capacidade de criar, né? Porque você pode ter ideias muito legais, mas na hora de implementar, você vai ter que passar por um processo emocional, psicológico, que não é simples.
né, que envolve toda a questão de resistência para inovar, de medo, são vários sentimentos envolvidos nisso, tem risco, né, a gente não tem garantia de que aquela mudança realmente vai trazer algo de bom para a gente, e você tem que tocar o barco, né? Então, vocês veem que, assim, eu não falei de tecnologia. Não necessariamente inovação tem a ver com tecnologia. Tem muito mais a ver, num primeiro momento, com uma mudança de mentalidade, né? Com uma abertura para o novo. E é claro que no mundo que a gente está hoje, a gente tem tecnologias muito potentes que nos ajudam a implementar essas ideias, a ter um alcance muito grande, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, olha que legal. Há 6, 7 meses atrás, o alcance que a escola de paz tinha era muito menor, né? Os encontros presenciais aconteciam ali e ponto, né? E cada um na sua região. Agora a gente está podendo alcançar muito mais gente, né? Então a tecnologia está permitindo que a gente faça isso. Agora, cabe a nós, né, pessoas e seres humanos, ter um controle maior disso, né? Como é que a gente vai usar, então, essas tecnologias de fato para o nosso bem? Como é que a gente vai ter uma visão crítica do que está sendo criado que talvez não seja tão legal, né? Então, a inovação, ela ameaça a tradição porque ela faz a gente reagir à mudança. É uma reação até cerebral, né? É quase uma ameaça à sobrevivência. Então, como assim? Agora eu vou ter que mudar? Será que eu vou perder minha identidade? E tudo que a gente tinha, né, e adquiriu até aqui vai embora? A gente vai jogar no lixo, né? Tem gente que acha que sim, que a gente tem que rasgar tudo que a gente aprendeu até agora para abrir caminho, ser uma coisa disruptiva. Eu acho que, na maioria das vezes, não precisa ser assim, né? Então, eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês, que eu acho que para dar um panorama assim, global do que a gente está vivendo agora, né? As novas revoluções industriais. Então, aqui tem bastante informação que, é claro, né, um panorama, sim, depois quem tiver interesse, né, pode se informar mais, mas eu acho que é importante para a gente, tipo, olha o que está vindo por aí, né, o que a gente já tem. Então, a gente está na 4ª Revolução Industrial, né, onde a gente tem tecnologias já potentes, que têm uma convergência, né, elas se juntam, então, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, o aprendizado das máquinas, realidade aumentada e virtual. Então, tudo isso funcionando junto, né, para ser aplicada em várias áreas da sociedade. A gente está cada vez mais misturando o físico, biológico, digital. Então, a gente tem áreas aí de ponta, né, de biotecnologia, neurotecnologia, edição de DNA, são coisas que já acontecem, né? De você, de certa forma, mexer no cérebro para melhorar a memória, para amplificar as nossas capacidades cerebrais. Com isso, gente, a gente também vai vendo assim, uma relação de afeto das pessoas com as máquinas. Como assim, né? Se a gente for pegar uma coisa bem simples, né, o celular, a gente já cria uma relação que a gente sente necessidade do celular, se a gente fica sem ele, muita gente fica aflita, você quer um celular, de repente, bonitinho, legal, né? Aquilo ali te traz um certo senso de poder também, dependendo da situação, né? De certas marcas, então eu tenho um celular mais maneiro, de última geração, então isso tudo afeta, né, a nossa experiência emocional. E a coisa está caminhando para tecnologias mais avançadas ainda, né? Então, por exemplo, robôs companheiros, robôs sociais. Isso já existe, são robozinhos que são feitos para serem usados na educação, no entretenimento, né? Tem vários exemplos aí já, até no sexo também, que isso é um super tabu e uma coisa muito nova, né? Existem como se fosse assim uma evolução das bonecas infláveis, né? Só que são robôs com inteligência artificial, e isso em países asiáticos, por exemplo, já está sendo usado, né? Então, olha que desafio. Eu, por exemplo, que tenho um filho de 9 anos, né? Imagina ele daqui 10 anos, né? No auge ali dos hormônios, se isso estiver disponível de uma forma mais em larga escala. Se eu não souber, não antecipar que isso está acontecendo, não tentar entender minimamente o que é isso, eu posso ter uma reação muito ruim. E aí me desconectar também do meu filho, né? Entender, bom, se ele está escolhendo esse tipo de caminho, por que será? Deixa eu, né, entender melhor isso. Então, são coisas muito novas, né, que a gente está tendo que lidar. São quebras de paradigmas muito grandes, né?
são novos dilemas éticos, novas formas de viver, de trabalhar. Agora, com a pandemia, a gente viu isso, né? Isso foi muito acelerado, né? Já estava num caminho de trabalho remoto, né? Não só em casa, mas muita gente trabalha em café, trabalha na praia, trabalha na casa da avó, né? E tem essa liberdade. E isso vai ser cada vez mais amplificado, inclusive dentro do contexto virtual. Então, já se sabe de empresas que criam ambientes virtuais onde você é um avatar. Eu crio um avatar meu, quer dizer, uma imagem minha, parecida comigo, assim, de bonequinho, onde eu vou me encontrar com a Terezinha, que está em outro lugar, com o Zé Alberto, e a gente vai usar ferramentas para fazer coisas em conjunto. Então, é algo que assim, parece uma coisa do futuro, mas não é, já existe. As pessoas já estão usando, empresas já estão contratando, né, serviços assim. Então, a gente precisa entender que isso está acontecendo. É claro que no Brasil tem um atraso, né, para a chegada dessas tecnologias, mas daqui a pouco, ó, num clique, quando você vê, você já está com óculos de realidade virtual na sua casa, com avatares e vamos que vamos, né? Então, a quinta revolução industrial, que está vindo aí, já está sendo, né, desenhada, estudada, é onde vai ter uma conectividade total, né? 5G, 6G, que isso por si só já dá pano para manga, né? O que é isso exatamente? Esse grau de conectividade, o que vai trazer de bom e de ruim para a gente? Então, a gente vai assistir cada vez mais uma parceria entre os humanos e as máquinas. Né? Máquinas no trabalho, não só máquinas robôs, mas diversos tipos de máquinas que vão ser parceiros, vão colaborar com a gente, vão fazer trabalhos que são mais repetitivos, e a gente vai ter que lidar com essa parceria. Mas o interessante da quinta revolução industrial é esse aspecto mais humano, né? Um foco no valor os valores humanos, de respeito, de ética, essa ênfase de salvar o planeta, de pensar no bem-estar de todos. E aí o Japão trouxe esse conceito de sociedade 5.0, que foi um conceito que eles trouxeram em 2016 para um plano, né, de sociedade que eles querem, que é o uso dessas tecnologias tão potentes para resolver problemas da sociedade, problemas humanos, né, em todas as esferas. Então, problemas de saúde mental, problemas de mobilidade, problemas de desafios ambientais, e com esse foco realmente do ser humano. Então, é muito bacana a gente saber que, ainda mais um país como o Japão, né, que é muito tecnológico, está preocupado e está querendo criar caminhos e diretrizes para que a gente vá nessa direção da gente controlar as tecnologias, de certa forma, para que elas nos sirvam, né? E não o contrário. Então, olha quanta coisa, né, gente? É muita coisa aí pela frente, né, que a gente precisa, né, respirar e ir, né? Então, trazendo isso tudo, né, para as novas gerações, pensando nas crianças pequenas, principalmente, né, que são as que estão mais aí abertas, né, até em termos cerebrais, para absorver tudo isso, né? Então, a geração mais nova é a geração alfa, que nasceu a partir de 2010 e vai até 2025. Então, são 15 anos só de intervalo, olha, entre as novas gerações, né? Antigamente era mais. Então, até 2025 é a geração alfa e depois já tem a geração beta. E qual é a característica maior assim dessas gerações, né? Dessa geração? É que elas estão crescendo de fato com máquinas inteligentes. Então, é o bebê pequeno que já tem acesso ao celular, que, de repente, já aperta o dedinho ali na Siri, por exemplo, e já fala alguma coisa. Ele já tem acesso a brinquedos conectados à internet. Então, essa questão da internet dos brinquedos é bem polêmica também, porque são robozinhos, são dinossauros, são bonecas que têm conexão com a internet, que gravam a conversa, né, a interação da criança com aquele brinquedo, e isso fica salvo na nuvem, né? Então, teve um exemplo na Alemanha, por exemplo, que uma boneca teve que ser banida porque hackearam, conseguiram acessar a conversa das crianças com a boneca. Então, olha, coisas muito novas, né, que a gente tem que lidar. Então, essas tecnologias novas, essas vozes tecnológicas que a criança escuta, elas vão moldando o cérebro da criança, né? Então, são crianças que estão crescendo e se desenvolvendo a partir também dessa interação tecnológica, coisa que não aconteceu nessa escala
nas gerações anteriores, né? Então, a gente vai ver cada vez mais tecnologias tipo tatuagem digital, que vai dar os sinais vitais, então, das crianças, microchips. São coisas muito novas, recentes, e que vão vir aí, independentemente da gente querer ou não, da gente resistir ou não. Porque a área da tecnologia ela é muito investida, né? Tem muito dinheiro em jogo, e encanta também, né? Criar essas coisas. Então, essa relação da criança com a máquina, e do adolescente também com a máquina, vem com muita força, né? Vem trazendo assim, novas formas de socialização. Como assim a criança está conversando com o robô? Né? E esse robô não só está ali conversando com ela, né, de forma robótica, mas ele tem um sistema que ele consegue ler algumas emoções da criança, isso se chama computação afetiva. Tem um departamento grande lá no MIT, nos Estados Unidos, que trabalha com isso. O design ele é feito para encantar, então tem uma carinha muito atraente, né? É um brinquedo que a criança ela entende que aquilo é quase que humano, né? Porque fala, porque faz carinhas, né? Porque vai aprendendo com a interação com a criança. Ele vai armazenando a fala da criança e vai gerando um aprendizado nessa máquina. Então, é uma relação mesmo, é um relacionamento. E aí eu acho que uma das coisas mais polêmicas, mais sensíveis e delicadas é a questão do design dessas tecnologias, ou seja, quem cria a tecnologia, eles usam, né, as empresas de tecnologia usam, por exemplo, design persuasivo, né, que são maneiras, são estratégias para a criança e o adulto também, né, ficarem engajados ali, seja no aplicativo, seja no brinquedo. E isso são estratégias mesmo de manipulação, de persuasão. Só que o problema é que a gente não sabe muito disso, né? A gente nem percebe quando, de repente, a gente está numa rede social e a coisa é feita, o like, ou o vídeo que aparece, ou as notificações, é tudo feito intencionalmente para você ficar cada vez mais lá ligado. E agora, imagina isso sendo aplicado no cérebro infantil e adolescente, que não está totalmente formado. É muito fácil a criança ficar de fato dependente daquilo. E aí o que está acontecendo, que a gente vê, é que está sendo muito difícil para as famílias conseguirem tirar as crianças, né, desse universo, porque aquilo está sendo feito mesmo, né, para encantar, é feito para deixar a pessoa dependente. E aí, como é que a gente se protege disso? A legislação ela não está avançada o suficiente. Né? Então a gente precisa ter essa malícia também de saber que não depende só da criança, né, e do adolescente sair das telas. Aquilo ali é muito poderoso, jogo de cassino, de azar, né, feito realmente para você ficar ali. Então é algo que a gente precisa pensar bastante. Então, de uma maneira geral, né, é importante a gente entender que as novas gerações elas estão recebendo assim, né, no cérebro, né, na veia, todos esses estímulos que, por um lado, as tornam muito mais rápidas, né, espertas, mas também muito mais vulneráveis e suscetíveis a essas estratégias por trás que a gente não tem conhecimento, né? Então, até sugiro assistir o documentário Dilema das Redes, que mostra isso com mais clareza também, né? São ex-executivos das grandes empresas de tecnologia que começaram a ficar muito incomodados com todo esse bastidor, né? E estão criando um movimento de usar as tecnologias de uma maneira mais ética, mais consciente. Então, tem luz aí no fim do túnel, né? Então, o que a gente está vendo é uma parentalidade, né? Ou seja, ser pai e mãe que é tendo como parceiro a tecnologia, né? Tem uma indústria grande chamada Baby Tech, que são produtos tecnológicos para apoiar os pais nessa jornada de ser pai e mãe. Então, fraldas, por exemplo, que conseguem fraldas inteligentes, né, que conseguem detectar os níveis de certas substâncias na urina da criança, tem um drone que é cuidador, né? Então, tem imagem, por exemplo, de um drone que vai acompanhando as crianças na escola, no Japão. Tem os robôs companheiros, né, que prometem, né, entreter as crianças e prometem serem amigos mesmo, né? Eu acho que
é essa o pulo do gato, assim, essa relação afetiva e de confiança que vai sendo apresentado para a gente. E é muito encantadora, é difícil não cair nessa, né? Então, são novas formas de parentalidade, né? E assustam, né? Assustam até, né? Assustam, realmente, né? É muito novo para a gente conseguir alcançar isso, né? Peraí, como assim, né? Mas é importante a gente saber, né? Isso é o primeiro passo para a gente, nem que tenha uma estranheza e uma rejeição no primeiro momento, mas para a gente depois digerir e ver o que a gente faz com isso, né? Então, essa questão da inovação e do novo, para as novas gerações, é muito diferente, né? A criança, pequena, adolescente, eles estão a todo momento recebendo novidades. Tem um joguinho que está ali, daqui a pouco tem um ponto novo, tem um bichinho que aparece, é tudo novidade. Para quem não foi exposto a isso, a relação com o novo é diferente, né? É até um pouco mais distanciada, né? O novo ele causa mais estranheza. Então, é legal realmente a gente entender isso para não ter também tanta crítica, né? Para a gente entender tanto o lado das crianças, dos adultos que não viveram essa explosão de novidade a todo momento, como também para a gente entender as novas gerações, né? Porque se elas estão acostumadas com isso, quando não tem a novidade, quando não tem o novo, tem um tédio, né? Tem um vazio, e aí, né? Então a gente tem que entender esses fenômenos, né? Então são gerações muito conectadas e muito monitoradas. Isso é outra coisa, né? Tudo que eles fazem na internet é monitorado, cria uma big data, né, da infância, e isso também é outra coisa que a gente vai ficando muito exposto, muito vulnerável, né? Que leis que tem que vão proteger todas essas imagens que os pais publicam na internet, nas redes sociais dos próprios filhos, né? Que as pessoas acham muito engraçadinho, né? Um fenômeno também que tem até um nome que chama sharenting, em inglês, que junta a palavra share, de compartilhar, e parenting, né? De parentalidade, né? De ser pai e mãe. O que acontece, né? Que muitos adultos, principalmente as mães, têm muita necessidade, né? De mostrar aos filhos, de exibir, né? Eu sei que a gente acha muito engraçadinho, né? Os nossos filhos são as coisas mais fofas, né, do universo. E a gente fica muito encantado quando está tocando piano, quando está fazendo uma exibição, né, de balé. Mas por que compartilhar isso? E muitas vezes a pessoa realmente também não tem noção do alcance disso, onde é que essas imagens vão parar, né? Tem sim uma rede de pedofilia infantil, né? É claro que não é só isso no mundo, não tem só risco, mas eu acho importante a gente fazer uma autorreflexão, assim, que necessidade emocional, como pai e mãe, a gente tem de mostrar nossos filhos assim, né? O que acontece? E aí poder também entender qual o impacto disso, porque um outro fenômeno que está acontecendo são crianças com 12, 13 anos que vão se dando conta do rastro digital que elas próprias têm, que foi construído pelos pais, desde a maternidade, né, já com foto, e aí de repente se dá conta que, nossa, minha vida está aí, ó, né, um monte de foto exposta para todo mundo ver e que a gente não tira mais, porque não adianta deletar. Né? A gente tem esses, não, peraí, vou tirar do meu Face essa foto. Não, mas o que acontece é que, de repente, uma outra pessoa viu a foto, fez um print, copiou, já passou para outra pessoa e a coisa vai. Então, tem como resgatar essas fotos, essas imagens, esses vídeos de volta, né? Então, meu convite aqui também é a gente começar a se perguntar, né? Precisa mostrar isso? Por quê? Né? Se eu quero tanto, será que pode ser de um jeito um pouco mais protegido, num grupo específico da família, né? Então, são muitos desafios aí pela frente, né? E eu acho que o bacana dessas novas gerações, ainda mais pensando nos adolescentes, é que está vindo uma onda forte assim, de tentar entender e buscar mais assim, o propósito, né? Para que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Quais são meus talentos? Onde é que eu posso usar melhor isso? Né? E eles têm uma outra relação com privacidade, porque imagina adolescente há 30 anos atrás, que é uma época, né, a adolescência de fazer besteira mesmo, de testar, né? Se fizesse alguma coisa errada, eu ia saber aí meia dúzia de amigos, de repente iam comentar aí uma semana na escola e depois passou, esqueceu. Agora não tem perdão. Um pequeno deslize, se alguém tirou foto, se alguém filmou,
aquilo ali já cai na rede, alguém já copia, e aí, dependendo do que for, estraga a vida daquele adolescente, né? Então, a dimensão, o alcance, a profundidade disso é muito maior. Então, ser adolescente hoje é muito mais delicado, né? Uma coisa importante é também o estabelecimento de novos tipos de hierarquia, né? De autoridade. Como é que a gente pode manter a autoridade, que isso é fundamental para a gente poder dar limite, né? Para a gente poder orientar e ter um certo controle também, né? Daquela criança, daquele adolescente que são vulneráveis, mas de um jeito não autoritário. Porque a questão da violência, do grito, da voz, ele às vezes funciona naquele momento, muitas vezes porque a criança fica com medo, mas não é necessariamente uma admiração, né? E muitas vezes isso vai aparecer como problema lá na frente, com dificuldade de lidar com o chefe, com desprezo para a autoridade, porque aquela autoridade que deveria ter sido exercida de um jeito mais respeitoso não aconteceu, né? Então, é uma geração que vai poder ter múltiplas experiências também, né? Várias profissões. A gente ainda está muito pautado naquela coisa do vai fazer engenharia, direito, né? Abrindo um pouco para outras profissões, mas ainda tem essa força muito grande, né? E como se fosse uma única escolha também. Então a gente vai ver as pessoas tendo, né, trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, ou trabalhando numa frente durante 5 anos, depois faz outra, né? Então a gente está vendo também crianças e adolescentes tomando iniciativa para fazer várias coisas, né? Inclusive empreender, criando iniciativas de impacto social. Isso a gente não via, talvez, com tanta frequência antes, né? Até por conta das tecnologias, fica mais fácil também fazer isso, né? Então é importante a gente entender essa questão da parentalidade, esses desafios, né? Como a gente está mais inseguro, como tem uma exposição excessiva, como a gente precisa achar novos modelos de autoridade, como está tudo mediado por tecnologia e como a gente é cobaia. A gente está sendo realmente cobaia de um mundo em metamorfose, né? Não tem como escapar disso. Então, tem riscos que a gente vai ter que tomar para poder também avançar como sociedade, né? E aí, qual o papel das famílias nesse contexto? Mega desafio, né? Mega desafio, um sofrimento, né? Mas também, por outro lado, tem muitas coisas legais. Então, acho que primeiro a gente precisa se informar muito sobre esse cenário todo que eu estou falando, né? E investigar mais, entender, né? Com a cabeça mais aberta, né? Tipo, um olhar meio de pesquisador. Deixa eu olhar aqui esse objeto, o que que é, né? Então, essa abertura para o novo é muito importante. Estimular nessas gerações inovações que são para o bem, né? Que a gente tenha mais consciência disso tudo, que a gente tenha uma certa malícia, né, do que está por trás, né, do que essas grandes empresas de tecnologia têm como objetivo. O que certas pesquisas, quem está financiando essas pesquisas, né, para desenvolver essa visão crítica. Então, acho que a geração de agora, daqui para frente, né, vai precisar cada vez mais dessa autonomia, dessa independência, dessa visão crítica. Isso a gente consegue muito através do brincar, né? O brincar, ele favorece muito o desenvolvimento dessas habilidades sociais e emocionais, e aí não só na infância, né? Porque a gente coloca isso no jardim da infância, depois vai se perdendo e a gente perde, né, essa noção. Então, entender um pouquinho o brincar adulto, né, o prazer que a gente pode ter de várias formas, ajudar também essas novas gerações a ter um projeto de vida, né? Se conhecer mais, entender o que eu tenho de limitação, o que eu tenho de talento, aonde é que eu tenho vontade de me meter, experienciar várias coisas, né? Às vezes é mal visto um adolescente que faz uma coisa aqui, depois faz outra, é como se assim, não tem foco, ou não consegue completar nada. Não, mas às vezes é isso que ele precisa mesmo, experimentar um pouquinho disso, né? Isso vai criando realmente uma amplitude de experiências que ajuda ele depois a tomar um caminho, né? Então, a gente vai precisar guiar e proteger as crianças com relação ao uso de tecnologia, e aí eu acho que vai ser bem interessante a gente conseguir criar uma parceria com as escolas para essa transformação que está vindo aí, né? A transformação na educação, e eu acho que a questão das tecnologias, se a gente conseguir também desenvolver uma inteligência emocional digital, né? A gente fala tanto de inteligência emocional, para transitar, né, no presencial, para lidar com as pessoas, para ter empatia,
Mas e como é que é isso no contexto digital, né? Então, tem esse termo, inteligência emocional digital, que é um conjunto de habilidades sociais, emocionais, que são aplicadas ao contexto digital, né, que tem as suas especificidades, né? É um conceito que foi sugerido pelo Fórum Econômico Mundial em 2016, só que eles descreveram de um jeito mais restrito, como navegar bem na internet, ser empático, né? E aí eu mergulhei um pouquinho mais nisso, e aí identifiquei assim mais habilidades nessa área, né? Então, por exemplo, a gente ter uma gestão das emoções quando a gente está online, isso é super importante, né? Se a gente está numa rede social e de repente você vê a imagem, sei lá, de uns amigos numa festa, e você fala, poxa, não me convidaram, né? Eu não estava ali, aí eu já fico triste, ou eu vejo a imagem de alguém que está, sei lá, super bonita, nananã, e aquilo também já me dá uma certa tristeza, porque isso é um fenômeno que tem sido observado mesmo, né? De estados mais depressivos depois que as pessoas ficam nas redes sociais. Então, a gente precisa identificar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? Conseguir estabelecer hábitos tecnológicos que, para mim, são saudáveis, né? E que, de repente, para outra pessoa não é, né? Que plataformas eu vou usar? Então, refletir sobre essas tecnologias no meu desenvolvimento pessoal. O que pode me ajudar para eu me desenvolver? Que tecnologias eu posso usar para isso? Né? Como é que eu posso me comunicar com as pessoas de um jeito mais eficaz, mais empático, né? De repente, se eu recebo uma mensagem de WhatsApp, eu já tenho que abrir logo, né? E aí, se eu abro, eu leio ali, aquilo ali me irritou, eu já respondo. Não, né? A gente precisa ter uma calma, respirar fundo, entender por que eu senti aquilo, qual é a melhor maneira de responder. Né? Às vezes tem que ser de um jeito talvez mais assertivo, né? Às vezes não, mais político. Então, toda essa reflexão no campo digital do que a gente sente, de como a gente se comporta, isso é inteligência emocional digital, né? E aí o papel da escola ele vem não só para ajudar as crianças nisso também é papel da escola essa consciência, essa educação digital, mas vai além disso, né? A escola está num momento, a gente está num momento de transição muito grande, né? No campo da educação. Isso é global. Então tem um movimento global de questionamento sobre o modelo de educação que a gente vem repetindo há centenas de anos. Então, tem uma mudança de mentalidade acontecendo para novas formas, né, de ensinar e de aprender. E isso vai na direção não de um outro modelo, né, mas de múltiplas formas possíveis de aprender e de ensinar, né, dependendo da situação, da localização, do tipo de escola. E aí eu vou rapidamente compartilhar com vocês aqui uma tela, também para a gente, que eu acho que é interessante. O que é exatamente inovação em educação? Uba. Que isso acho que as pessoas também tendem a achar que é tecnologia, usar a tecnologia. Não, antes disso, né, é uma nova mentalidade com relação às formas de aprender e de ensinar. Né? São novas visões pedagógicas que estão mais alinhadas com os novos tempos. São diferentes metodologias, não só exposição, né? Não só o professor transmitindo conhecimento e o aluno sentadinho ali escutando aquilo, respondendo pergunta, fazendo prova. Né? O papel do professor ele se amplia muito. Né? E aí, com isso, tem novos espaços físicos de aprendizagem. Essa coisa de uma cadeira atrás da outra, isso está muito ultrapassado. Ele pode ter seu momento, não é que tenha que nunca mais usar isso, mas a gente tem que ter formas dinâmicas e flexíveis, com móveis que possam ser, de vez em quando, em dupla, de vez em quando em grupo, com diferentes espaços na escola. Né? Então, o aluno ele fica mais ativo, essa é uma das grandes diferenças. Até hoje, o que a gente viveu também, né, na nossa época, na maioria das pessoas aqui, foi esse ensino muito passivo, não tinha muito o que questionar, o que fazer. Você recebia lá o conhecimento, conteúdo, fazia a prova e a nota que era o importante e pronto. Né? Então, as tecnologias elas vêm para apoiar esses novos formatos, para apoiar essa nova mentalidade. Porque o que a gente está vendo aqui agora, né, nessa pandemia, na maioria das vezes, é simplesmente tecnologias que reforçam esse modelo passivo. A criança está sentada lá horas
escutando o professor falar, um videoaula, fazendo exercíciozinho, fazendo prova. Então, isso não é inovação em educação, né? Isso é simplesmente o uso de tecnologia. Só uma interrupção. E com a gente, pelo que lê, pelo que vê e está acompanhando aí, o mercado de trabalho do futuro exige profissionais criativos e inovadores. Mas a formação dessas crianças continua naquele método, como tu estás dizendo, passivo. Como é que depois de formado eu vou me tornar criativa e conservador se eu sempre fui desenvolvida dessa maneira passiva, né? Isso é bem importante, Terezinha, porque é quase uma traição. Né? Como é que, de repente, eu saio da faculdade, eu saio do ensino médio, tenho que resolver problema, tomar decisões, ter inteligência emocional, se nunca ninguém me falou que isso era importante, se nunca isso foi treinado na escola. Então, nem justo é, né? E outra, eu acho que a gente fica com uma visão de que o jovem e a criança eles só vão poder contribuir para a sociedade lá depois, né, que termina o ensino médio, que termina a faculdade. Não, eles têm o direito de contribuir já agora. Criança já é um ser. Quantas crianças a gente está vendo que estão fazendo ações voluntárias, estão criando coisas super legais? Então, a gente tem que mudar a nossa forma também de ver a criança e o adolescente como em preparação para o futuro. É claro que isso tem também, mas ele já é agora. Como é que a gente pode ajudá-los a exercitar seus talentos e ter prazer na vida agora? Né? Então, a gente percebe que a inovação ela traz uma ruptura realmente grande. Né? Então, esse foco nas habilidades socioemocionais que você está falando, né? Criatividade, resolução de problemas, gestão da inovação, das emoções, colaboração. Então, se a gente for ver, tudo isso, gente, é trabalhado no Jardim da Infância. Verdade. Então, existe até um movimento que até é liderado aí pelo MIT, tem um departamento lá chamado Jardim de Infância para toda a Vida, né? Chama Lifelong Kindergarten. Tem até um livro em português agora, que é super legal, recomendo. Ele fala do quanto que a gente precisa trazer o Jardim da Infância para os anos posteriores, que o que está acontecendo é o contrário. Então, cada vez mais cedo a gente está querendo alfabetizar as crianças. Tem escola que com 4 anos já está ensinando letra cursiva. Então, isso é uma violência, né, que a gente fica pensando, mas, meu Deus, a gente tem tanto acesso à informação sobre a infância, o que está acontecendo? Né? Então, várias coisas que são trabalhadas no Jardim da Infância, né, a roda de conversa, a colaboração, o respeitar o amiguinho, o brincar, isso tudo vai ser usado na vida adulta. Então, a gente precisa usar isso, levar isso para os anos posteriores de um jeito transformado, né? É claro, né? Não vai ficar sentadinho brincando só né? de tinta, né? Enfim, mas como transformar esse brincar de um jeito mais adulto que favoreçam, então, essas habilidades. E aí o professor ele pode falar. Acho que a Finlândia e Singapura têm alguns exemplos bem clássicos disso, né? Que vi já uma sala de aula na Finlândia que era bem diferente da sala de aula tradicional. Também acompanho um pouquinho da educação na Nova Zelândia, um pouquinho de perto, e já estão tentando transformar a educação dentro desse novo paradigma. Terezinha, eu vou te falar que aqui no Brasil tem muita coisa sendo feita, tá? Aqui em Florianópolis, inclusive, né, tem escola que trabalha, que é multietária, que trabalha baseado em projetos, né? Mas é baseado em projeto integrado, não é ter aula de 50 minutos dispositiva e ter um projeto de ciência em paralelo, um projeto de artes, né? Tem escolas em São Paulo de ponta, né? Com metodologias bem diferentes, tem escolas públicas também, né, também com metodologias novas, às vezes com a ajuda de grandes grupos de educação. Então, tem muita coisa no Brasil acontecendo. Eu acho que a gente tem muito para avançar, mas é um movimento que há pelo menos 10 anos vem acontecendo de surgimento de escolas muito diferentes, né, com essa nova mentalidade. E aí, para isso, a gente precisa de uma formação de professor também alinhada com essas mudanças, porque senão vai chegar o professor numa escola nova dessa, com essas novas metodologias, sem instrumentos e com uma mentalidade resistente. Né? Então, o professor ele vai ter uma importância cada vez maior, porque ele vai ter que ser um modelo, né, de inspiração, ele vai ajudar a criança a aprender, a ter essa curiosidade para aprender,
vai ser um facilitador, assim, um guia nesse aprendizado do aluno, né? O aluno vai estar mais ativo, mas ele vai precisar desse tutor, né? Que possa estimular ele a ser mais autônomo, mais protagonista mesmo, né? Ajudar nessa triagem de tantas informações, né? E estimular, então, essa transformação de informação em conhecimento. Então, para o professor é um desafio enorme, porque é mais coisa ainda, né? Uhum. E aí o meu convite aqui, só para a gente terminar, é a gente ter um olhar mais fresco, né, e leve, né, para as novas gerações, né? Eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Eu não vou passar ele todo, tá? Para a gente também não passar muito do nosso tempo. Prestem atenção na letra, tem a tradução ali, prestem atenção nas crianças, para depois a gente refletir um pouquinho e abrir para conversar. Vamos ver se vocês vão... Está escutando, Terezinha? Não, está sem som. Não? Tá, então peraí. Só um minutinho. Agora vai. Stop existing and start living. And then it feels in a way. Love, roots growing. So make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will Está travando, Fernanda? then I'm doing strangling life in this earth to find soul. It was playing Oi, Fernanda, está travando um pouquinho. Opa! Oi. Tá travando? Travou. Peraí. Não, é que agora eu terminei mesmo para a gente não passar muito do tempo. Isso. Essa é uma música do Michael Jackson, de 1992, né? E essa é uma versão nova que traz as crianças de vários lugares do mundo, né? Com essa potência, né? Esse talento. E eu acho que é um convite para a gente conseguir pensar o que de tradição a gente mantém,
né, essa força do brincar, da música, das artes, né, dos valores humanos e éticos, com a inovação, né? A música, ela pegou uma versão completamente diferente, com rock, ela incrementou tanta coisa, e a mensagem continua, mas num formato diferente, e eu acho que a gente, talvez essa união, né, do que serve como tradição ainda, com o que vai servir de inovação, eu acho que pode minimizar, né, muitos problemas do mundo e pode abrir novos caminhos aí para frente. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho que o povo aqui da Escola de Paz deve estar amando. Vou dar uma espiadinha e já passo para você as perguntas, tá? Mas Tá deixa eu ótimo. só ver um pouquinho. Enquanto isso, eu queria te fazer uma pergunta, e na verdade já é uma afirmação, né, pelo que tu falaste. Eu vi uma frase assim, ó, toda transformação traz um pouco de inovação e muito de conservação. Pelo que tu vens falando, isso se encaixa para hoje? Eu acho que sim, né? Eu acho que no sentido de manter parte, né, da tradição, né? E também observações que no sentido de sobrevivência, né? Se a gente não se alinhar aos novos mundos, a gente fica para trás, né? Se eu essa dinâmica toda. Acho que travou, Fernanda. Será que melhorou? Vamos ver aqui. Agora melhorou, isso. Voltou? Né? Então, assim, acho que é conservação nesse sentido da gente se manter vivo, né? Uma questão de sobrevivência, a gente tem que se adaptar aos novos desafios, aos novos tempos, né? Senão a gente realmente fica para trás, né? A gente precisa se conectar com as novas gerações para poder continuar o diálogo, né? Como é que vai ser quando eu tiver com 80 anos para eu continuar entendendo o mundo do meu filho e poder ajudá-lo também, né, se necessário, e ter essa conexão afetiva, né? Senão as coisas se perdem. Na verdade, a gente tem que acompanhar, né? Acompanhar. Eu tenho uma mãe de 95 anos que não mexe no celular, mas ela sabe todas as possibilidades que tem ali. E ela exige. Então, é isso que nós temos que fazer, acompanhar para não se perder, não se distanciar. Aqui tem você vê, a avó do... Pode falar. Deixa eu só dar um exemplo. A avó do meu marido, ela tem 98 anos. E aí os filhos deram para ela um telefone que ela pode ligar, né, um WhatsApp que ela pode ter ligação de vídeo, né? E ela sim conseguiu se adaptar. Então, ela no meio da pandemia não está podendo receber visita direito, mas ela consegue se comunicar, né, com os netos, com os bisnetos. Então, é isso, a gente precisa estar aberto ao novo, né? Isso. Eu tenho só um recadinho aqui da Regina de Matos, que está dizendo que ela é avó do Kiko, amigo do B. Sim! Tudo tá bem? Nos acompanhando, tá? Isso, que delícia! Muito legal. Obrigada. Olha, tem uns comentários aqui. Quanta inovação, Fernanda, só vivendo para saber o que virá. Da Gisela Blanger, lá de Chapecó. Deixa eu ver. O Alberto diz, nosso trabalho mostrou tudo o que ela está falando. Há 2 anos já. Outra quem falou isso, acho que foi o Jean Cater, que fez num congresso lá em São Paulo. Produto do Idovino Baldiceira de Videira, produtos tecnológicos precisam ser inseridos em nosso programa de ação na IPB, e que isso também é desafiador, né? E o que mais? Marlene de Curitiba diz que o brincar é importantíssimo e pode acontecer de maneira espontânea e criativa, sem envolver tecnologia. O relacionamento com as pessoas é saudável e favorece a empatia. Muito. O José Carlos Budel diz, como ajudar nossos filhos a buscar o equilíbrio na vida? Bom, eu imagino que seja o equilíbrio entre o digital e o presencial, né? Esse é um mega desafio que todos nós estamos tendo que... Eu acho que se a gente entende que as tecnologias ela têm lado bom e lado ruim, já ajuda, porque a gente consegue
favorecer, né, joguinhos ou tecnologias que possam desenvolver a criatividade, e a gente tem que oferecer outras alternativas, né? Ir com a criança passear, né, na rua, oferecer coisas ao ar livre, pensar em escola que também tem essa visão. Então, a gente tem esse papel grande de conseguir também criar oportunidades para que a criança não fique confinada, porque está tudo sendo feito para que elas fiquem confinadas. Tem violência, tem problema no trânsito, tem falta de espaço, todo brincar é pago, né? Então é mais fácil ficar em casa. A gente tem que ter essa consciência e essa disponibilidade e energia para oferecer outras coisas também. Eu acho que por aí tu já respondesse uma pergunta do Zé Alberto, que é como utilizar essa nova tecnologia sem perder a humanidade, né? Tendo consciência, né? Assim, a gente tem que ter consciência que o que move a gente são as questões humanas, né? É o toque, é o cheiro, é o abraço, é o olhar, né? A manifestação de afetividade, de gentileza, né? É isso que faz a gente humano. A tecnologia ela tem que vir para ajudar a gente a manter isso e para ajudar que a gente também consiga melhorar a nossa sociedade através dessas tecnologias potentes, né? A Fabiana Voicoto diz assim, ó, acredito que o professor é peça-chave para essa inovação na educação. Ele tem de conhecer novas técnicas de incentivo. O novo ensino médio prevê já alguma coisa, ela está dizendo, né? Mas muitos alunos também ainda não querem receber o conhecimento pronto. Muitos alunos ainda querem receber o conhecimento pronto e não gostam de buscar novos caminhos. Claro, né? Sentar e assistir é melhor, né? É lógico, e a gente foi adestrado desde 6 anos de idade, né? A ser assim. Então, quando a gente vê exemplos lá da Finlândia, né, principalmente, são países, né, a Escandinávia, que favorecem muito o brincar, que vão alfabetizar com 7 anos de idade, né, que tem uma outra visão. Então, é óbvio que o aluno, ainda mais adolescente, vai preferir ficar parado, sentado, ele está acostumado a isso, é um esforço mental você sair da posição, né? A gente tem que conseguir também, a gente um fio, olhar para as novas gerações sem muito julgamento, a gente critica muito, né? Mas se fosse a gente no lugar deles, como é que seria, né? Tem aqui muita gente também dando os parabéns e elogiando muito, e deixa eu ver, só tenho mais alguma coisinha aqui. Então, assim, ó, o que está por trás da capacidade de inovar, a gente pode dizer que é aquele brincar infantil? O adulto inova também, isso está certo? Também. O que está por trás da capacidade de inovar, na verdade, é uma área grande, né, que é a psicologia da inovação, mas que tem a ver com, sim, brincar na infância e na fase adulta, né, exercer diferentes personalidades do brincar, que pode aparecer no formato de ler um bom livro, que pode aparecer no formato de criar eventos, que pode aparecer no formato de fazer esporte, tem a ver com as influências familiares, né, inovar, tem a ver com a nossa capacidade de entender as emoções nesse processo de inovação, tem a ver com novas tecnologias, é um assunto bem amplo. Muito bom. Pensando na geração Z e Alpha, como você vê o futuro da infância e da adolescência? Eu vi alguma coisa lá no Playground, né? O modelo VUCA para as escolas. Queres falar um pouquinho sobre isso? VUCA é um acrônimo, né, que significa Sim, volátil, né, instável, é um mundo que está sendo caracterizado hoje, né, complexo, e aí tem um modelo que ajuda a gente como é que a gente lida, então, com isso, né, que é o VUCA Prime, né, que é ter uma visão, né, uma compreensão do mundo. Então, acho que o futuro da infância ele vai acontecer muito em função do que a gente, adulto, também proporcionar para as crianças agora, né? Porque o que vem pela frente é uma onda, né, uma tsunami de novas tecnologias que a gente agora, ainda mais quem não é da área de tecnologia, nem consegue entender a dimensão disso tudo, né? A gente não tem como garantir 100% como é que vai ser o impacto disso no cérebro das novas gerações. Então, a gente precisa cuidar deles, né, orientar, e para isso a gente tem que estar bem informado e tem que ter essa flexibilidade de visão, né, para não ser muito julgador, muito castrador assim, nesse sentido, e poder criar uma ligação afetiva, uma parceria. Fernanda, assim, ó, a Escola de Paz, todos aqui os nossos associados são multiplicadores, né? Quem está nos assistindo são multiplicadores.
E por isso que a gente, né, trouxe você para cá para nos atualizar, principalmente, né, para a gente ficar um pouquinho mais pronto para responder essas perguntas para os pais quando a gente está trabalhando lá nos círculos de debates, e também para trazer essa aquietação, né, porque não é para se desesperar, como muita gente, né, às vezes se desespera porque não dá mais conta dos filhos. Então, trazer esse carinho, esse aconchego e essa esperança que o mundo está mudando, mas está mudando e a gente faz parte dessa mudança, né? Eu também queria aproveitar e convidar os nossos associados a visitar o Playground da Inovação, onde está escrito assim, ó, um espaço onde a tecnologia, a psicologia, a inovação e a educação brincam juntas, né? E isso é maravilhoso, né, Fernanda? Então, passo para ti, para as considerações finais, as despedidas, e vamos encerrando, tá certo? Eu que quero agradecer muito, né, e dizer o quanto vai ser importante a gente ter essa interseção, integração de áreas, né? O meu trabalho é fruto dessa interseção da ciência do brincar, da tecnologia, da psicologia, da inovação, dos estudos para o futuro. A gente precisa muito dessa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, disciplinaridade para a gente crescer e avançar. E eu acho que a minha mensagem é isso: a gente tem que estar aberto ao novo e lembrar que, no fundo, são as conexões humanas que nos acalentam, né, em momentos de sofrimento. A vida é dura, mas é na infância e na adolescência que a gente precisa ter predominantemente experiências boas, experiências gostosas. É isso que vai dar mais sustância para a gente enfrentar a dureza da vida aí quando ela vier com força, né? Que ela vem. É isso mesmo. E nós aqui, entre o nosso grupo de Escola de Paz, temos muitos professores, então fica esse recado também, né? Essa importância da gente valorizar esse nosso papel na vida das pessoas, né? Como mães, como professoras. E eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Eu só tenho a agradecer e agradecer muito e descobrir que há pouco que somos vizinhas, né? Vamos nos encontrar mais vezes e principalmente em trabalhos de Escola de Paz que a gente pode fazer essa integração. Tá certo? Ótimo. Muito obrigada a todos. Fernanda. E até breve. Mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.